A paz do Senhor, meus amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 6, 10 de fevereiro de 2019. Quem domina a sua mente? Texto áureo, Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a nossa verdade prática, os substantivos mente, sentimento, entendimento, pertencem à esfera do intelecto, que permite à pessoa aprender, desejar, pensar e agir. Vamos pensar um pouquinho, fazemos uma rápida reflexão sobre Filipenses 2:5. O contexto do nosso texto áureo fala sobre humildade. Então, se você abrir sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, ele inicia dizendo: portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é de outros. Aí vem o nosso texto áureo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então veja, esse é um texto que aponta para a pedagogia de Jesus. Ele ensina dando o exemplo de si mesmo. É mais ou menos a ideia de Mateus 11:29, quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Essa é a pedagogia de Jesus, você aprende dele pelas atitudes que ele toma. Então o texto áureo declara: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Qual foi o sentimento que houve em Cristo? Ele, sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, mas ele venceu o pecado esvaziado da sua divindade. Como homem, ele venceu o pecado, graças a Deus. Então, olha só, é para que eu tenha esse mesmo sentimento, que eu não me apegue a coisas para de alguma maneira querer vencer. Não. Eu tenho que esvaziar de certas coisas. Tem gente que fica se apegando. Olha, eu sou doutor não sei do que, e não sei do que lá, e fica se apegando a essas coisas. Não. Nós temos que ter esse sentimento de humildade que também houve no Senhor Jesus, que, sendo Deus, a expressa imagem do Criador, Deus de Deus, não se apegou aos atributos divinos, mas esvaziou-se a si mesmo e morreu morte de cruz, como homem. Este é o sentimento que se refere, portanto, conforme podemos observar nos demais versículos, uma disposição altruísta, de interesse pelos outros, levando-nos até mesmo a sofrermos todo tipo de injustiça e barbaridade dos inimigos, com o objetivo altruísta de servirmos uns aos outros. No altruísmo não existe egoísmo. No altruísmo, a pessoa não faz aquilo só para receber algum tipo de elogio, algum tipo de benefício. Ele faz espontaneamente. Uma coisa, então, é a pessoa fazer boas obras para ser salva. Isso não tem altruísmo nenhum. Ele está fazendo boas obras porque ele quer ser salvo. Outra coisa, ele fazer boas obras, mas já estar salvo, que é o nosso caso. Nós já fomos salvos pelos méritos de Jesus no Calvário.
Mas todo domingo nós vamos lá dar aula, nós que somos professores, você que é pastor de uma igreja. Isso é altruísmo, porque você já é salvo. Você não está fazendo isso para ser salvo. Você está fazendo isso porque você já é salvo. É fruto, então. Isso é altruísmo. Na Bíblia de Estudo Pentecostal diz assim, Paulo enfatiza como o Senhor Jesus deixou a glória incomparável do céu e humilhou-se como um servo, sendo obediente até a morte para o benefício de outros. Versículos 5 a 8. A humildade integral de Cristo deve existir nos seus seguidores, os quais foram chamados para viver com sacrifício e renúncia, cuidando dos outros e fazendo-lhes bem. Isso está na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1825. Quais os objetivos específicos da nossa lição? Número 6. Primeiro, explicar a epístola aos Filipenses. Segundo, conceituar a palavra mente no contexto bíblico. E 3, expor o conceito da expressão a mente de Cristo. Há uma interação com o professor que vai falar sobre o milagre, a bênção do novo nascimento. Só é nascido de novo quem foi impactado pelo amor de Cristo, quem teve os seus pecados perdoados pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Porque a pessoa que nasce de novo, verdadeiramente ele tem a mente de Cristo. E novo nascimento a religião não pode fazer, o homem não pode fazer, o líder religioso não pode. Só o Espírito Santo de Deus é que pode fazer isso. Isso é um milagre, é a obra de Deus. E a Bíblia é clara, necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer de novo não vê o reino de Deus. Então essa lição, ela tem um propósito muito maravilhoso acerca de atitudes, de decisões e da maneira de viver, que tem que ser segundo as orientações de Cristo. Por isso que há uma pergunta aqui cabível nessa lição. Jesus realmente é o Senhor dos seus pensamentos? É o Senhor da sua mente? Você tem a mente de Cristo? Se não, precisa nascer de novo, né? A introdução fala então sobre o novo nascimento, em ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso significa que nós, como cristãos, não vamos andar mais, não podemos andar mais segundo o curso desse mundo. Não andamos mais segundo a carne, segundo o sistema do mundo, mas reagimos a ele. Ponto central, nós temos a mente de Cristo, graças a Deus. Primeiro tópico, sobre a epístola aos Filipenses. Da onde veio essa palavra Filipos, que é o nome da cidade? Vem de Filipe II, rei da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, o que iniciou a expansão helenística. Filipo são duas palavras gregas, vem de philo, amigo, hippos, cavalo. A palavra hippos vem hipódromo, hipismo, tem a ver hippos, cavalo. Então, hippos, cavalo, philo, amigo. Então, se nós formos traduzir o que significa philo, hippos, Filipe, o nome Filipe hoje em português significa amigo do cavalo. Claro que nós estamos falando de 2.000 anos atrás, mais quase 3.000 anos, 2.500 anos atrás, e nós estamos falando de uma época que o cavalo era assim algo só de ricos, né? Só o rei basicamente tinha um cavalo, né? Só de senhores abastados, né? Então estou falando de um outro contexto, mas o nome Filipe significa isso, amigo do cavalo. E essa cidade foi construída em memória de Filipe II, era uma grande cidade da Ásia Menor, e Filipos, ela, macedônica, e ela era uma das cidades bastante romanizada. Os romanos tinham então feito de Filipe, basicamente eles eram conhecidos como uma segunda Roma, né? Como uma Roma em miniatura, porque ela era uma cidade muito romanizada.
E é interessante que foi nessa cidade que Paulo visitou na sua segunda viagem missionária. Passou na casa de Lídia, vendedora de púrpura. Bom, 1. A questão doutrinária. O objetivo da carta não foi solucionar problemas de heresias. Essa é uma igreja típica, uma igreja que deve ser modelo menos para as demais. Filipos é uma igreja onde Paulo fala sobre alegria, regozijo, paz, que realmente era uma igreja madura, uma igreja abençoada. E nesse caso, não é uma epístola para ensinar doutrinariamente a igreja, é mais um relacionamento entre um pastor, entre os irmãos. Por isso o item 2 fala de relacionamento. Então havia entre os filipenses, claro, como em qualquer comunidade, inclusive hoje nas nossas igrejas, haviam conflitos. Falando em conflitos, é importante nós aqui fazermos uma rápida reflexão sobre o ensinamento de Agostinho de Hipona, século IV depois de Cristo. Ele é conhecido como Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: no que for essencial, tem que haver a unidade. No que não for essencial, a liberdade. E em tudo, a caridade, o amor. Então é importante nós, quando falamos de relacionamentos, compreendermos isso. O que é essencial? Por exemplo, o poder que há no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso é essencial. Qualquer igreja, em qualquer parte do mundo, acredita no poder expiatório do sangue de Jesus. A divindade de Jesus. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne. Ele é Deus. Isso é essencial. Então tem que crer nas duas naturezas de Jesus, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, o Verbo que se fez carne. A pessoa do Espírito Santo, o Consolador enviado por Jesus. Isso é essencial. Então, no que é essencial, toda a igreja tem que crer a unidade. Agora, o que não é essencial, a liberdade. Então, tem igreja que na liturgia bate palma, outras não batem. Tem igreja que para orar sempre tem que dobrar os joelhos, outras oram em pé. Tem igreja que tem o costume de pôr um véu na cabeça, outras não se importam com esses usos e costumes. Tem igreja que acha que só pode fazer o culto no sábado, outras entendem que o dia que Jesus ressuscitou foi o primeiro dia da semana, que é o domingo. Isso não é essencial. Isso não é essencial. E se não é essencial, pode haver a liberdade. A Bíblia fala de 7 igrejas na Ásia. Uma é diferente da outra, mas todas foram consideradas igrejas de Jesus. Então, o que não é essencial, a liberdade, irmão. Essa pessoa, coitada, fica brigando por uma coisa que não é essencial e faz daquilo um cavalo de batalha, mas não é essencial. Então, o que é essencial, temos que preservar a unidade. Nós temos agora a nossa declaração de fé. Ali está o que é essencial. Por isso que eu incentivei a você a adquirir a declaração de fé das Assembleias de Deus. Ali está o que é essencial. Agora, o que não está ali não é essencial. Então, a liberdade. Em tudo, o amor, a caridade. Seja no que é essencial, seja no que não é essencial, tem que haver amor, respeito, caridade. Então, quando se fala de relacionamento, nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Não se apegar na sua divindade, mas vencer o pecado na sua humildade. Nós tenhamos esse mesmo sentimento, ao invés de dar respostas duras, que a gente possa ser mais amoroso. E 3, o ensino. Filipenses é uma epístola prática, e os pensamentos teológicos aparecem casualmente, como no parágrafo teológico por excelência do capítulo 2, onde está o nosso textuário, versículos 5 a 11, e no lar celestial prometido aos cristãos, conforme o capítulo 3, que fala sobre o lar celestial, que a nossa cidade está nos céus.
Então a igreja de Filipos é um exemplo a ser seguido por todos os cristãos. Isso porque havia nela o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Resumindo do tópico 1, o objetivo da carta não é doutrinário, mas de ensino prático sobre o relacionamento do crente, do cristão. Há um subsídio didático-pedagógico muito interessante porque ele vai dar um resuminho de toda a carta. Tá? Tópico 2, sobre a mente no contexto bíblico. Eu já inicio dizendo que você não pode dogmatizar a doutrina da mente. Não, mente é isso. Não, você não pode fazer isso. Existem pelo menos 4 possibilidades na Bíblia. Primeiro, a mente como faculdade psicológica. O Novo Testamento grego emprega o termo nous, de amplo significado como mente, entendimento, intelecto, pensamento, sentido. Na presente lição, o sentido dessas palavras é de uma faculdade psicológica, que envolve compreensão, raciocínio, pensamento e decisão. Olha o que está escrito em Romanos 7:25. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. O apóstolo Paulo está se referindo ao eu, regenerado, em contraste com a carne, sem o controle do Espírito Santo. É com essa mente cristã que desejamos a lei de Deus, ou seja, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, mente no contexto bíblico pode ser faculdade psicológica. 2, pode ser a mente como forma de pensar. A mente aparece também no Novo Testamento como uma maneira ou forma especial de pensar, de raciocinar. John Stott escreveu um livro, Crer é também pensar. A ideia, nesse caso, é de disposição e de atitude, tanto no sentido negativo. Por exemplo, Colossenses 2:18. Estando cheio de orgulho sem motivo algum na sua mente carnal. Ou, no positivo, conforme 1 Pedro 4:1. Armai-vos também vós com este pensamento. Assim, ter a mente de Cristo significa pensar nas coisas lá de cima, pensar no Senhor. Então, a palavra mente pode ser faculdade psicológica, mas pode ser também forma de pensar. 3, pode ser espírito, mente como espírito. Do substantivo grego pneuma, onde vê o termo hoje pneumatologia, pneu, é tudo a ideia é a mesma, vem de sopro, de espírito. É usado ainda de forma metafórica, usado de muita forma metafórica, como modo de ser, atitude, forma de pensar. Gálatas 6:1, olha o que diz: se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai tal homem com espírito de mansidão. É uma atitude, um modo de ser, que reflete a forma como a pessoa encara ou pensa sobre o assunto. Essa expressão é usada em contraste entre o divino e o meramente carnal, humano. E por último, mente pode significar também coração, a sede das emoções. O coração aparece em toda a Bíblia como centro da vida física, espiritual, mental, emotiva e volitiva. Então, quando eu faço isso, estou falando de coração, de sentimento, não é? É a fonte dos vários sentimentos e afeições, como alegria, tristeza. O coração é sede do pensamento e da compreensão. Seu uso metafórico aparece como a fonte causativa da vida psicológica de uma pessoa, em seus vários aspectos. Mas a ênfase especial nos pensamentos significa o homem interior. Esse sentido aparece também no Antigo Testamento, em Provérbios 4:23. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, existem essas 4 possibilidades da palavra mente.
Por isso que eu não posso dogmatizar, né? Não posso dogmatizar esta palavra, transformar isso, não, só tem esse significado. Não. Ela pode ser faculdade psicológica, pode ser pensamento, pode ser espírito e pode ser a sede das emoções do coração. Então são várias possibilidades. Resumindo, o termo mente na Bíblia pode significar faculdade psicológica, forma de pensar, espírito ou coração. Pode, tá? Por isso que eu falei que eu não posso dogmatizar isso. Há um subsídio doutrinário, que vai falar da palavrinha metanoia. E então, a palavrinha grega. Isso está nos fundamentos da nossa fé. Então, a gente pode, sem dúvida alguma, dar uma boa lida sobre esse assunto. E 3, sobre a mente de Cristo. O sentimento que norteava a vida dos irmãos em Filipos era a alegria, a comunhão, o relacionamento, a comunhão. É isso que deve prevalecer na vida cristã, em todos os lugares, em todas as épocas, em todo momento. Primeiro, sentimento de alegria. Você vê isso quando o apóstolo Paulo fala, regozijai-vos sempre. Você sempre tem um sentimento de alegria. O apóstolo Paulo acrescenta, sempre no Senhor. O Senhor Jesus é essa fonte inesgotável. É no Senhor que eu tenho alegria. Então eu regozijo no Senhor. 2, gratidão. Os cristãos têm que ter esse sentimento de agradecimento a Deus. Hoje, muita gente não agradece nada, nem ninguém, e tudo que você faz para ele acha que você não fez mais do que sua obrigação. Longe de nós esse sentimento carnal. A pessoa que nasceu de novo, que tem a alegria de Cristo, e o Salmo 113 está no coração dele. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendize o teu santo nome. Sentimento de gratidão. Há um político famoso em Roma chamado Cícero. Ele dizia, a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Olha que interessante, né? Ser agradecido. E aqui fala que nós temos que ser agradecidos a Deus. E 3, paz de Deus, o Shalom Adonai. O termo noema, pensamento, mente, diz respeito à faculdade geral de julgamento para tomar decisões, no sentido de bem ou mal, certo ou errado. A ideia dessa palavra é de entendimento da vontade divina concernente à salvação. Mas a paz de Deus na vida cristã está acima de todos os bens. Essa paz de Deus não é ausência de guerra. Essa paz é um sentimento do Espírito Santo em seu coração, que você desfruta essa paz mesmo estando passando por situações adversas. No meio da guerra você tem a paz de Deus no seu coração. Resumo, no tópico 3. Quem tem a mente de Cristo desfruta do fruto do Espírito, né? Que é alegria, gratidão e paz em Deus. Ao subsídio da vida cristã, ele fala sobre rios de água viva, né? João 4,10, olha que coisa linda. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, que produz novo nascimento. Isso está em um material sobre avivamento da Rua Azusa. Finalmente, considerações finais. O nosso comportamento na vida diária, o nosso dia a dia, no lar, na igreja, no trabalho, na sociedade, na faculdade, na escola, reflete o que é em nosso coração, irmão. Isso mostra por si só quem domina a nossa mente. Jesus diz que a gente fala do que o coração está cheio. Ninguém pode dar o que não tem, irmão. Jesus disse, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. São advertências, exortações que nós temos que estar atento. Há pontos na fé cristã que são inegociáveis. E quem é dominado pelo Espírito Santo não abre mão de sua fé,
nem cede 1 milímetro sequer de sua fidelidade a Deus. É esse espírito que domina a mente dos crentes fiéis em Cristo Jesus. Ter a mente de Cristo, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Amém? Que você tenha uma aula abençoadíssima. Acesse o nosso site, é www.professoralberto.com.br. Fique na paz do Senhor.